Fala, galerinha iluminada, eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Eu estou aqui para levar vocês a outro patamar de eletricista. Então, a nossa missão aqui é que você, eletricista, dobre seu faturamento, tá? Então, estamos junto aqui nessa missão para melhorar esse patamar de vocês, tá? Quando o cliente percebe que não tem nenhum problema na obra, ele vai falar, putz, vem aqui o Bruno eletricista, lá, o Ademilson, o Lucas, o Paulo aqui, foram, instalaram, indicou aquela luminária e, pô, não tive nenhum pau, tudo certo, tudo funcionando. Ajuda a te dar credibilidade. Uma outra situação que vocês conseguem entender a garantia, a qualidade do LED é a garantia, tá? Então, se o fornecedor te dá 2 anos de garantia, você já tem um respaldo. Pô, deu 2 anos, então ele tá falando, pô, esse LED, esse driver tem garantia. Se der qualquer problema, eu vou te entregar um novo, né? Se for falando de lâmpadas e drivers, se for uma luminária, aquela questão que eu falei, às vezes tem que levar na empresa. Então te dá uma garantia. Então, às vezes você vai ter um LED que o cara só te dá 3 meses, 6 meses de garantia, é muito pouco, tá? Então, às vezes fica complicado aí para vocês terem esse respaldo. Então, se ele está dando menos garantia, vai ser uma peça mais barata, mas quer dizer que a qualidade está inferior. A garantia, ao meu ver, né, no dia a dia, opinião Bruno aqui, ela diz um pouco sobre a qualidade do LED. Existem até fornecedores que dão até 5 anos de garantia, tá? Esse exemplo que eu te dei da Look, por exemplo, é um fornecedor que dá esse tempo de garantia para os drivers deles, para algumas fitas de LED, placas de LED. Então, o cara dá 5 anos. Então, então são drivers mais caros, mas que você, não tem dor de cabeça. Eu acho que, se eu vou chutar aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, eu acho que eu tive um driver só que eu precisei, que deu um probleminha, trocaram e nunca mais. Então, assim, foram mais, já trabalho com eles há 20 anos, mais drivers mais recentes. Então, eu já tenho, desde as luminárias que eu crio, todos os soquetes, não sou pago aqui por eles, hein? Mas se o Luiz tiver, que é o representante, grande abraço aí. Eu uso soquetes, os cordões, né, os botões, interruptor, tudo deles nas luminárias. Muitas coisas eles trazem da Itália, da Europa, tá? Tem qualidade excelente, algumas coisas da China, né, porque não tem onde fugir, mas tem todo um respaldo aí. Troquei recentemente uma luminária espanhola, na empresa Mantra, e a empresa desativou a operação aqui no Brasil, infelizmente, tá? Não sei dizer assim, mas a operação, infelizmente, acho que não estava lucrando aqui no Brasil, talvez uma dificuldade de entender o mercado, mas são produtos muito bons, a empresa continua no mundo, em alguns países, mas eles são da Espanha. E aí eu fui trocar, fazer um saque, não tinha mais um saque deles aqui, então a gente abria a peça, aí eu fui ver qual que era a corrente do LED, vá para ver qual driver utilizar. Peguei um driver, só que aí acendeu só a metade. Então eu fui primeiro pelo driver, nisso acendeu só a metade, eram 6 placas de LED. E aí tive que trocar todas as placas porque ia dar diferença um pouquinho de fluxo e da temperatura de cor. Avisei o cliente, cliente, seu Antônio, grande seu Antônio. Aí eu fui, trocamos todas as placas e aí, ficou sensacional. E aí, assim, agora deu uma peça para ele, arrumada, com 5 anos de garantia no driver e nas placas. Foi um driver e placas. A placa até que não é cara, não, é barato até, mas o driver é caro. Mas, não teve problema. Agora, sossegado. Então, vai ser uma peça que eu estou tranquilo. Se eu fosse ali, de repente, colocar uma fita de LED, improvisar para pôr uma fonte qualquer, aí eu nem mexo. Eu falo, o que eu ia falar? Porque isso que acontece, se eu mexo, e ele trouxe, esse é um exemplo bom, ele trouxe para mim, eu fui primeiro na contato com a empresa e aí nisso não tivemos como solucionar com a empresa, avisei ele, assim, Antônio, a Mantra não tem mais a operação e aí agora complicou.
mas eu vou tentar ver aqui LEDs compatíveis com a qualidade da sua peça, uma peça de design, tudo assim, muito louca a peça. Ela é um bumerangue, assim, parece que você joga assim e ela tem os braços contorcidos, muito bacana. Aí eu cheguei e avisei ele. E aí eu tinha uma opção, ou devolver sem arrumar, ou tentar uma solução que desse certo. E aí eu falei, seu Antônio, não tem a Mantra, né, não está a cooperação aqui, e eu não consigo resolver direto com a Mantra. Vou tentar com um nível de qualidade acima até, né, para ir para cima e resolver o seu problema. Beleza, aí eu fui, aí tinha a questão da medida da placa, que fosse compatível, tudo mais que eu comentei aqui, qual o driver ideal, quais são as placas. Consegui, achei, arrumei a peça. E aí falei, pô, seu Antônio, e antes eu avisei, vou conseguir, vou arrumar a peça do senhor, vai custar tanto, e, pô, e falei, 5 anos de garantia o fabricante dá. Então, qualquer coisa você avisa a sua peça. Pô, então aí 5 anos de garantia. Então, ele sabe que 5 anos. E assim, não é que daqui 5 anos ele vai ter problema. A peça é para durar aí 10 anos, né? Ou mais, de acordo com o uso aí. Mas ele sabe que ele tem daqui 6 meses, se eu oferecer essa garantia de 6 meses pelo valor, não compensaria. Eu poderia fazer com fita de LED, que ia custar um quinto do valor e daqui 6 meses dá problema, porque a peça ela foi projetada de tal maneira, a qualidade do LED e tudo mais. Então, só que dando um exemplo, eu dei um exemplo de um conceito de uma luminária que eu consegui fazer, mas pensando isso no dia a dia do seu projeto, da sua luminária que você vai instalar aí no cliente, tá bom? O que acontece? Quando a empresa dá uma garantia de 2 anos, o painel, para quem não sabe, você tem uma fita de LED dentro e ele corre a borda ali, né? Então é uma fita de LED com a fontezinha lá, com o driverzinho. E aí ele vai fazer essa iluminação na borda. Muitas vezes ela perde o fluxo, eles têm um esquema, alguns casos, de dar uma carga na fita ali. E aí o que acontece? Quando você liga na loja, o fluxo luminoso dela, você vê o acrílico iluminando tudo. Porra, legal, tá iluminando tudo ali. Aí passa, sei lá, 3 meses, o fluxo dela cai. Aí passa mais 3 meses, ela cai demais. Então, se você fosse medir lá com o luxímetro, você tem um painel que está dando 500 lux, daqui 3 meses ele está dando 400. Daqui 3 meses ele está menos de 300, 200 lumens. Aí você olha assim, a borda dele está iluminada e o meio já está com sombra. Eu tenho umas manias, né? Eu sei lá, estou no mercado, estou no shopping, eu olho para cima. Aí eu olho, aí eu vejo lá no shopping o corredor assim, cheio de painel. Condomínio comercial, a entrada assim, eu fui outro dia, vários assim, vários. Aí o painel começa a não trazer a luminosidade ideal ali para o ambiente, o cara começa a fazer um furo do lado e põe mais painel. Ele não entende que a potência dele não é suficiente para descer ali, de repente você com uma peça com placa teria mais fluxo e precisaria da metade das peças que tem ali, tá? Então, quando vocês forem entendendo um pouco mais no dia a dia dessa qualidade, na hora de vocês indicarem, vocês vão estar mais seguros para indicar, né? Isso daí, tá? Obrigado, gratidão. Tamo junto.